O assunto central da nossa lição de hoje é antropocentrismo, tá? O que quer dizer antropocentrismo? É quando a criatura vale mais que o Criador. É quando o homem é o centro de todas as coisas. E para esse assunto de hoje, nada melhor do que Romanos capítulo 1 para poder descrever tudo que o apóstolo Paulo ele fala sobre os valores invertidos que tem acontecido, que aconteceu, que vai acontecer ainda mais. Romanos capítulo 1, versículo 18 até o versículo 25. Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e em seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Amém? Amados, como disse, o assunto da lição de hoje é antropocentrismo. E quando a gente vê o apóstolo Paulo escrevendo o capítulo 1 de Romanos, mais específico a partir do versículo 18, a gente vê o apóstolo Paulo ele falando justamente sobre a idolatria. O que é o antropocentrismo? É quando o homem para de enxergar a Deus como centro de todas as coisas e se coloca no lugar de Deus. Então, o homem sendo o centro de todas as coisas, é natural que venha a soberba, que ele comece a se auto-idolatrar e que assim os outros homens que também enxergam dessa forma comecem a idolatrar o homem, achando aquilo, achando aquele ser corruptível, achando aquele minúsculo ser capaz de qualquer coisa. Sendo que quando isso acontece, o homem, ele tira a glória que é para Deus e dá ao homem. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz no versículo 25, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. E a gente vê que isso tem crescido nos dias de hoje, isso tem aumentado cada dia mais.
e é cumprimento da palavra. É necessário que aconteça para que se cumpra a palavra, certo? Quando nós olhamos esse tipo de comportamento do homem, a gente vê que toda a curiosidade que o homem tem por si só em querer buscar respostas aonde, como que eu posso dizer, aonde seria difícil obter resposta, a probabilidade é que esse homem, esse ser, e é o que aconteceu e que vem acontecendo, ele se afaste de Deus. A gente vê que a curiosidade de Eva fez com que ela comesse o fruto proibido. E quando nós vemos o homem, ele cedendo a certas vontades, a probabilidade dele se afastar de Deus e cair é muito grande. Porque Deus é o centro de todas as coisas. Deus é o centro de tudo que há, de tudo que existe. E quando o homem tenta achar, por curiosidade, explicação fora de Deus, a tendência é que ele se afaste de Deus. Entende? Então, quando a gente vê o apóstolo Paulo escrevendo aqui aos Romanos, logo no primeiro capítulo, ele diz, olha, Deus deixou todas as coisas para que o homem pudesse ver a Deus. Mas o homem, vendo todas essas coisas criadas, o homem ignorou a existência de Deus. E procurou explicações racionais, que é o que nós vamos falar hoje. Quando nós olhamos para isso, nós vemos no versículo 18, o apóstolo Paulo, ele falando assim, olha, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo falando impiedade, a impiedade, ela está no sentido de irreligiosidade. Nada que é religioso. Contrário de religioso. Entende? O que isso quer dizer? É a decisão que o homem buscou ter em viver como se não existisse Deus. Isso é o contrário de religioso. Tá? A gente pode olhar lá em Salmos, como o salmista vem nos dizer, Salmos 36, 1. Que ele diz assim, a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Ainda lá em Judas, versículos 14 e 15. Judas, versículos 14 e 15. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos, dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então nós vemos o sentido da palavra impiedade é o contrário de religioso, o contrário de, não é, né, obviamente, qualquer religioso, mas irreligiosidade no sentido de acreditar em Deus, aceitar, entender que Deus criou todas as coisas.
E aí quando o homem ele começa a se comportar diferente disso, ele começa a se sentir autossuficiente, como se não dependesse de Deus para nada. Então nós vemos o salmista dizendo que a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. E nós vemos Judas dizendo, principalmente no versículo 15, que ele fará juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade. A gente pode pensar da seguinte forma: por todas as suas obras de tentarem viver como se Deus não existisse. Entende? E aí ele diz que impiamente, ou seja, incredulamente, não acreditaram, cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. O quê? Deus não existe. Isso tudo é obra do acaso. Entende? Pode falar. Mas então uma tradução ali para ímpios está escrito como godless, que quer dizer sem Deus. Então, isso aí. Não é? Exatamente. Parece melhor, né? Exatamente. Então, nesse versículo, a gente poderia, entendendo o sentido da palavra, né, impiedade, a gente poderia interpretar esse versículo 15 de Judas dessa forma: por todas as suas obras, tá, de impiedade, por todas as suas obras que cometeram, tentando viver como se Deus não existisse. Entende? Por quê? É preciso a gente entender que a lição de hoje, ela vai girar em torno do que o apóstolo Paulo fala em Romanos, quando ele começa dizendo que Deus deixou todas as coisas, o quê? A natureza, o mundo criado, para que o homem pudesse enxergar a ele através dessas coisas. Entende? Então, o assunto antropocentrismo aqui hoje vai girar em torno disso, de que, olha, Deus deixou provas para que naturalmente o homem olhasse e falasse: realmente é necessário haver um ser divino para criar todas essas coisas. Só que ao contrário disso, o homem foi procurar justificativos, explicação racional. E quando ele entrou por esse caminho, ele decidiu viver como se Deus não existisse. Entende? Então é interessante a gente manter essa linha de raciocínio, que a gente vai conseguir desenrolar todo esse assunto da lição. Aí a gente vê o apóstolo Paulo também falando sobre, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18, versículo 18. A gente também vê ele falando sobre injustiça, né? Que ele fala, a ira de Deus se manifesta sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Aqui o sentido de injustiça é sem retidão, ou seja, o contrário do que é reto, certo diante de Deus. É o versículo 18, Romanos 1, 18. Tá? Injustiça, no original grego, ele quer dizer sem retidão. O contrário do que é ser reto, ser direito diante de Deus. Né? Então nós vemos que não ser reto diante de Deus e ainda se estende a não ser reto com o próximo. Entende? A gente pode trocar essa retidão por honestidade. Sem honestidade para com Deus e principalmente ou também para com o próximo. Aí nós temos aqui a referência que a lição nos oferece de 2 Pedro,
capítulo 2, versículo 15. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Quem conhece a história de Balaão já entende o que ele está querendo dizer aqui. Que Balaão, sendo profeta, ousou-se a profetizar contra o povo de Deus. E Deus falou: Balaão, não vai, não fale contra o meu povo. Mas a ganância pelo prêmio, né, pelo suborno, o fez ir. Até que no meio do caminho, a mula, a jumentinha, ela para e fala com o Balaão. Né? Não é essa a história? Não é essa a passagem? Então Balaão estava tão cego, tão vendido, tão sujo, ele se corrompeu, que mesmo Deus falando: Balaão, não vai, não fala, não profetiza contra o meu povo, não se levante, Balaão, ele foi mesmo assim. Então Deus teve que usar a mula para falar com ele. E aí a gente vê como exemplo de injustiça, né? O que é sem retidão? Desonesto. Ou seja, Deus nos deu todas as coisas. Deus, ele nos dá todas as coisas. E aí mesmo assim a gente se corrompe, querendo desviar a atenção para outras coisas, porque deixamos crescer em nosso coração a ganância. E muitas das vezes essa ganância, ou posso dizer que 80% das vezes, a probabilidade dessa ganância enganosa do coração vai te levar para longe de Deus. Entende? Isso é injustiça. Deus te deu tudo, Deus nos deu tudo, nos dá tudo. Só que é aquela antiga meditação, né? A gente é tão natural, é tão normal a gente deitar, dormir e acordar no dia seguinte, que a gente nem agradece a Deus pela oportunidade de vida. E aí tem uma meditação que eu vi, e isso me chamou a atenção, que a pessoa ela fala assim: se você acordasse hoje tendo 1 milhão de euros na sua conta, como é que você acordaria? Ó, acordei hoje. Aí você vai olhar o seu saldo na conta, aí tem lá 1 milhão de euros. Como é que você reagiria? Pode falar, gente. Pode falar. Preocupado. Isso não, né? Eu acho que eu ia procurar a fonte. De onde é tá. que E se alguém chegasse para você e falasse assim: eu te dou 1 milhão de euros. Aí você recebeu 1 milhão de euros. Ah, obrigado, recebi 1 milhão de euros. E acordou de manhã. Como é que você acorda de manhã sabendo que tem 1 milhão de euros na sua conta? Ia viajar. Né? 1 milhão de euros. Já liga pro chefe, ó. Não, aí já tá errado. Aí já tá errado. Pode ser que trabalhe. Ó, imagina se você recebe de alguém confiável, tá? Não tô aqui jogando assim aleatório não. Alguém confiável chegou para você e falou assim: eu te dou 10 milhões de euros. Como é que você acorda no dia seguinte? Eu acordaria feliz da vida, agradecendo a Deus, agradecendo pela vida da pessoa que me deu. E guardando por aí da máquina. Bom, né? Agora, Aperfeiçoa a obra. né? Agora, Só terminando. se essa mesma pessoa que te desse 10 milhões de euros, ela falasse assim:
eu te dou 10 milhões de euros, mas você tem que escolher receber 10 milhões de euros ou acordar no dia seguinte. O que você escolhe? Acordar no dia seguinte. Pode pegar o seu dinheiro, nada vale. Acordar no dia seguinte. Você pacta com o diabo. Aí agora a gente medita na injustiça. Se a tua vida vale mais que 10 milhões de euros, por que você acorda chateado quase todos os dias? Por que muitas das vezes você acorda desanimado de viver? Se a tua vida vale mais que 10 milhões de euros. Se você abriu mão de 10 milhões de euros para acordar no dia seguinte, por que tu acorda pistola de manhã? Por que tu acorda com cara de poucos amigos? Por que tu acorda e muitas das vezes nem agradece a Deus porque acordou? Ainda sai resmungando que frente, escuta, tem que sair para trabalhar, ouvida medíocre. Eu acho que essa meditação tem vários aspectos. Não é todo momento da vida que a nossa vida está valendo 10 milhões de euros. Tem época que tem época que está A valendo 10 meditação milhões. é, Tá doido se pra você é jogar bola, capaz, tem época que- a meditação é, se você é capaz de Depende trocar da 10 milhões de euros, dentro da nossa analogia, se você é capaz de trocar 10 milhões de euros sem pensar em acordo de acordar, simplesmente acordar no dia seguinte e continuar a sua vida sem dinheiro, então você está me dizendo que a sua vida vale mais que 10 milhões. Entende? Fala. É até por €1. Eu trocava €1 pela minha vida. Não, Não, mas importa depende. o valor. Mas Não importa o valor. depende. Paulo não diz que para mim morrer é lucro? Depende, gente. Mas Depende, lucro, calma, mas gente. lucro, Nem depende tudo, como é que a nem gente tudo que morre, reluz né? é ouro. Tá, Depende, depende. Eu concordo, mas a irmã hoje, o que a irmã escolheria então? Se eu chegasse aqui e fizesse um cheque quente, tá aqui, minha irmã, 10 milhões, mas amanhã a irmã não pode acordar. Não, mas contigo eu não quero negócio, cara. Então, Não, quero negócio. minha irmã, não tem como criar variável. Não tem como. Não, o morrer é ganho. Mas eu te digo que muito crente não quer morrer. Mas aí que tá o problema. Tem que Então, eu vou irmã. crer, rapaz. Entende? Muito crente não quer morrer. Isso que eu não entendo. Quantos crentes falam assim, não, essa vida tá boa. Eu não quero morrer agora. Tem muito crente, minha irmã, tem muito crente dentro da igreja que tem medo da morte. Mas, irmão, aí que eu bato, eu não sei, eu não venho de família cristã, pra mim é totalmente diferente, porque eu caí aqui meio de paraquedas. Mas, isso que eu não entendo, o povo prega, e morre, tem medo da morte aí, vive falando, evangelizar. Quando a coisa fica aqui, né, não quero, não vou, pra que crê, rapaz? Pois é. Pra crer em quê? Exatamente. Eu não entendo isso, eu não Pois é. entendo. Será que está crendo? Isso é a cauterização da mente. Crendo em quê? Na Pois igreja, é. na denominação, Vive de aparência. Eu concordo com a no irmã. marido, no filho, só vou pro céu. Eu pensei nisso. Só vou pro céu se meu marido for. Hoje eu falei pro Ian, se você não quiser pro céu, o problema é seu. Eu vou ver. Meu irmão, eu vou sozinha, não tem problema. Vou. Mas é isso. Olha só, a salvação ela é individual. Pois é, a porta é estreita, só passa um. Só passa um. Não adianta querer subir agarrado Eu na tô barra da saia. mostrando o caminho. Mas você não vai Mas- ser responsável pelos que não vai. Não, se você mostrou o caminho e eles se recusaram. É o tipo, né? Falou pro meu filho, vou pra igreja, tá enrolando. Eu falo, não quer problema. Agora, não quer preguei. você vai ser cobrado se você nunca falou. Mas- Agora, a decisão é sempre individual. Entendeu? Quando criança, eu trago minha filha para a igreja Faz porque teu papel, né? ela não tem escolha. Isso é inegociável para ela. Entende? Agora, quando ela casar e for embora para casa dela, eu não posso fazer mais nada. Até mesmo antes, quando tiver 18 anos aqui. Não. cara. Tá dentro da minha casa, não tem escolha. Não, mas se ela um dia cara. Entendeu? Tá dentro da minha casa, não tem escolha. Agora, no dia que ela sair de casa e for, eu não posso fazer nada. Se ela se perder e Jesus voltar, lamento, filho. Na minha parte com Deus eu fiz. Ó Deus, criei, corrigi, ensinei, investi tempo sentado lendo a tua palavra, conversei. Mas a decisão é dela. Entende? A decisão é sempre individual. Então, assim, Deus vai te cobrar, vai falar assim, Letícia, o que você fez?
Aí você vai, né? Assim, logicamente uma alegoria, né? Você vai falar, não, aqui ó, eu ensinei, eu falei, igual a irmã Cátia, ó, eu chamei para ir à tua casa, para aprender, eu investi. Não quis. Cada um, diante de Deus, vai responder pelos seus próprios atos. Entende? É individual. Nosso papel a gente tem que fazer sempre, óbvio. Quem tem filho, crie no caminho. Isso é importante, no caminho. No caminho. Não é só mostrar o caminho. Não, criar Eu no falo caminho. no caminho. Criar no caminho é você caminhar junto com o seu filho. Você Mas caminhar uma hora junto com a pessoa. Sim, mas Diego, mais cedo ou tarde ele vai ter que tomar decisão, porque a decisão é só. Não, dele. sim, é porque tem muita gente que fala assim, não, eu tenho que mostrar o caminho pro meu filho. Aí fala assim, a igreja tá lá, vai lá. Se você quer. Mas eu falei pra ele que não quis Mas- ir. Tá, mas ele não quis ir, o que você fez para ele querer ir? Mas eu discordo de você, Diego, sabe por quê? Eu sou de uma família que não tem cristão. E eu desde pequeno sempre tive. Eu já perguntava, quando é que você é batizada? Aí meu pai, totalmente ateu, pensava, pô, que menina chata, cara. Alguém falou pra mim no jardim de infância, já começa assim, parece que não, sempre deu. Alguém falou de Deus, cheguei lá em casa, minha mãe ficou muito brava, que história é essa de orar, de não sei o quê. Mas você sempre tem alguém, mesmo que você não crie no caminho, a palavra é pregada e a pessoa tem que andar, rapaz. Aí eu entendi o que isso tem a ver com no caminho. Não, mas no caminho estou dizendo, pode ser até que você tenha falado, não tenha vivido isso tudo, mas você falou da palavra, tá? E a A pessoa gente tem que não se começar. culpar porque Até a pessoa. Então, mas É porque errar todo mundo vai errar, Porque gente. quando a gente fala no caminho, a gente está falando de pai e filho, né? A Bíblia fala, ensina o menino no caminho. Ou seja, a Bíblia está falando para um pai, para uma mãe, ensinar o seu filho no caminho. E o meu ponto é que quando a Bíblia fala para um pai ou para uma mãe, ensinar o seu filho no caminho, a Bíblia está dizendo para um pai ou para uma mãe, para pegar o seu filho e andar com ele pelo caminho. E não apenas mostrar o caminho. E não apenas apontar o caminho. Por que a Bíblia fala isso? Porque tem muito pai ou muita mãe que conhece a palavra, ou conhece o a caminho. igreja, conhece o caminho e fala para o filho, filho, o caminho é aquele lá, vai por ali. Mas ele mesmo não segue o caminho. Isso não adianta. Sim, entendeu? mas parece. Mas nem todos vão. Eu Peraí. vou dar um exemplo de mim. Ah. A minha mãe levava eu, mas o meu irmão não ia. E hoje meu irmão não vai. Então, mas Tipo assim, não dá pra você. Vem aqui, vamos. Não, mas é- Sabe? aí é que está a São importância. pessoas Então, diferentes. aí é que está a importância da coisa. São pessoas diferentes, com características diferentes. Totalmente. Só que o que acontece muito, e aí eu não estou falando do seu caso específico, do caso da Kátia, eu estou falando do meu caso. Eu tenho o caso da minha família. Meu avô teve 4 filhos. Nenhum dos 4 filhos se converteram, ou nenhum dos 4 filhos seguiram depois dos 15 anos na igreja. Todos eles se desviaram. Aos poucos, 2 voltaram, 2 não voltaram. O interessante é que quando a Bíblia fala no caminho, e de novo, não estou falando Não está específico, é general. quando a Bíblia fala no caminho, nós temos que tomar cuidado porque, às vezes, levar no caminho, para você pode ser com 10. Para o seu irmão deveria ter sido com 3, com 4. Não, mas deixa. Entende? Eu levar no caminho, talvez se eu me converter hoje, vamos supor, não sou crente, me converti hoje, tenho um filho de 8 e tenho um filho de 5. O meu filho de 8, eu levo ele no caminho a partir dos 8 e ele segue. A minha filha com 5 já nunca dá mais. Talvez para minha filha com 5, eu teria que ter me convertido e levado ela no caminho antes dela nascer. Para ela já nascesse na igreja. Entende? É isso que nós, como pais, é justamente porque nós somos diferentes que nós temos que ter essa sensibilidade de que, olha só, talvez eu já perdi um tempo e agora eu não estou correndo para o alvo. Eu estou, não correndo para o alvo, mas assim, eu estou tentando correr atrás do tempo perdido. Então não basta só eu levar meu filho para a igreja, talvez eu tenha que orar com meu filho todos os dias. Mas aí, Porque já passou o ponto onde para aquele indivíduo... Calma, cara. Já passou o ponto para aquele indivíduo dar o start, entendeu? Para uns pais, você falar, levar o filho para a igreja, basta. Para outros pais, você tem que ficar insistindo. Para alguns filhos, você tem que ameaçar. Ameaçar no sentido de que, olha só, você vai para a igreja, pronto, acabou. Para alguns filhos, você tem que... Você não pode ameaçar, você não pode condenar, você tem só que orar. Entende? Aí é que entra a sensibilidade
E o que entra, e voltando ao ponto inicial, é ensinar no caminho, não apontar o caminho. Fala. Eu acho que são duas coisas diferentes que a gente está misturando. Uma coisa é aquilo que você vai ter que prestar conta a Deus como pai. E outra história é você como indivíduo, como filho, que a palavra vem, tem várias pessoas que nunca vão ter essa oportunidade de ter um pai e uma mãe que estão pregando, ou pessoas que se convertem somente. Eu conheço gente que estava se suicidando e alguém falou, olha que isso, Jesus te ama, e essa palavra segurou a pessoa. Talvez tenha vivido toda uma vida. Eu acho que a gente está misturando aqui como Deus vai te julgar, como pai, está na nossa responsabilidade. É totalmente diferente. E a outra coisa é que cada pessoa, cada ser humano tem essa Deus vai cobrar. Eu falei, tua mãe te convidou para ir para a igreja. Você, ou alguém falou, tua tia falou que Jesus é rei, que Jesus salva. Eu acho que são um pouco diferente que a gente está misturando. Uma coisa é individual de cada pessoa e a outra coisa é a responsabilidade de nós como pais. Claro que é grande, é enorme. Eu entendo que são diferentes, eu entendo que uma coisa é a especialização da outra. Nós temos a nossa responsabilidade como indivíduo, como todos, e como indivíduo e pais, ensinar no caminho. Pode ser, mas ele vai ter que tomar a decisão. Você indo ou não, indo para a igreja, orando com ele, fazendo de manhã, se ele não fizer, não foi. E a culpa não é tua, porque a palavra foi pregada. Então, no final das contas, o filho vai ter que tomar a decisão. Mas se a decisão dele, independente de qual seja, eu como pai não ensinei no caminho, a culpa, eu entendo, Diego Ventura, entendo que a culpa também cabe sobre mim. Tem a Bíblia. Justamente porque a Bíblia diz ensinar no caminho. Sim, mas então, no meu entendimento, como aluno, Diego, quando chegar no grande dia e Deus falar assim, Diego, seu filho não se converteu. Ah, Deus, mas eu mostrei para ele o caminho. Ele que não quis, a decisão é individual. Sim, a decisão é individual, mas você como pai falhou porque você mostrou o caminho, você não andou com ele no caminho. Mas a pergunta vai ser como pai, mas não como... É outra... Eu entendo com os dois. É como se fosse o Código Penal, em qual foi aonde você errou. Eu entendo que eu ia nos dois artigos. Qual artigo? O primeiro artigo, eu como cristão não evangelizei o meu próprio filho. Não, você evangelizou. Não, tá. Você evangelizou. Depende. Não, você evangelizou, você falou, você fez, talvez você está dizendo, eu comecei com 8, mas não comecei com 5. Aí é a fine high. Mas vamos sair daí que não é para nada. Eu queria fazer uma pergunta e uma carga para a gente. Ela pode perceber mais ou menos o que significa, não o que significa, mas que quando um filho de 12 anos diz que já não quer ir para a escola, né, que não quer para a igreja, não igreja, escola, o que irmã Cátia, tipo, como mãe, faz? O que eu saiba é o seguinte, aí você entra, né? Tem Você vai obrigar ele a ir para a escola. Na escola, eu estou debaixo do governo e eu como pessoa que, como cuido, eu tenho essa criança dentro para a igreja, para a escola. Se ela não for para a escola, eu informo a primeira que você escolhe, você informa até a polícia vai lá, bom dia, fulano, pode falar isso hoje na linha, né? Fulaninho não quer ir para a escola, a polícia fala, fulaninho, levanta, vamos para a escola. Eu acho que isso é como uma responsabilidade que cada... Eu não sou mãe, mas tipo, olhando para famílias e de onde eu venho, levar um filho a ter uma vida cristã é sempre sim na nossa responsabilidade Até quando, né? Sim, eles estão debaixo do governo dos pais. Então, nós, como pais cristãos, obrigada, a vida espiritual de um filho sim depende do pai. Da mesma forma que ia obrigar, eu acho, a ir para a escola, é da mesma forma que tem que ser uma obrigação para
o filho tipo, ter uma vida cristã, eu acho. Posso falar? Porque mesmo que ele, naquele momento que ele está ali, ele possa estar indo contra a vontade dele, não é a coisa que eu quero fazer, a palavra de Deus vai entrar e vai ficar. E um dia, aquilo que ele aprendeu, enquanto nós, enquanto pais, obrigamos ele a ir para a igreja, vai ser o que ele tem de alicerce para a vida espiritual dele. E se ele não tiver alicerce nenhum, ele não vai ter, ele vai estar fraco. Não, mas eu não estou falando isso, o ponto não é esse. Desde que ele chegou aos 18 anos, Mesmo que um dia ele se desvie, caminho. ele sabe o caminho para qual Então, ele precisa vamos voltar. Mas o ponto retomar, não é vamos se ele retomar vai ou aqui. se ele não vai. Aqui, ó, vamos retomar. Independente, criar a criança no caminho é andar com ela. Ponto. É viver a palavra. É você, de mãozinha dada, viver aquilo que é mandado viver. Amém? Chegou lá na frente a criança que cresceu no caminho, que caminhou contigo, né? Foi teu companheiro de caminhada por longos e longos anos, porque você caminhou por ele no caminho. Ele decidiu abandonar, ele vai ter que dar conta individual com Deus. Entende? Tem o versículo, eu não lembro agora a passagem, justamente quando fala sobre, em relação à maldição hereditária, né? De que agora com Jesus Cristo, esse negócio de que passa de pai para filho, não sei o quê, porque cada um tem que responder por seus atos. Cada um tem que responder pelos seus atos. Entende? Então, sim, quando você chegar no céu, se você conhecendo o caminho, você não instruiu o seu filho no caminho, com ele caminhando, Deus vai te cobrar isso. Ponto. Entende? Deus vai te cobrar isso. Por quê? Porque sim, infelizmente hoje, nas igrejas, tem pais que falam, faz o que tu quer da tua vida. Faz o que tu quer da tua vida. Isso, o filho morando dentro de casa, sendo 100% dependente, tendo que comer a comida que você compra, a roupa que você compra, que você lava, e aí você fala, não, faz o que tu quer da tua vida. Chegar no céu, Deus vai olhar para você, para mim, e vai falar assim, cadê a caminhada no caminho? Entende? Então, em ambas as partes, no final, seja a criança que cresceu no caminho e tomou uma decisão lá na frente e abandonou, virou ateu diante de Deus, ele vai ter uma conta a prestar muito grande, porque ele conhece a verdade. E uma vez que conhece a verdade e a nega, o julgo é pior. Entende? A mesma coisa, eu como pai, você como pai e mãe, diante de Deus, ele vai falar assim, eu te dei filho. Filhos são herança do Senhor, são dádivas, né? E a gente não vai ter que dar conta para Deus. Eu te dei filho. Você conhece a verdade, você conhecia o caminho, e por que você não caminhou com ele? Isso é um fato. Na Bíblia tem vários exemplos. Elias, né? Elia, o profeta, não foi? Que era meio gordo, que no final né? O sacerdote ali, né? Sacerdote Eli. Os filhos dele pintavam os canecos até dentro do próprio santuário, né? Ele fedia, ele criava, ele era tão bom no Samuel, mas não soube criar o filho. Exatamente. Agora, retomando ao nosso assunto. A injustiça diante de Deus é o quê? É a falta de retidão. É não ser reto diante de Deus. É não ser honesto diante de Deus. Tá? Quando isso acontece, aí nós vemos a abertura para o quê? Para idolatria. Nós vemos a abertura para o quê? Perversidade, depravação moral. Nós vemos o ser humano se rebelando contra Deus. E aí é como a gente vê lá em 1 Timóteo, capítulo 4,
quando ele fala da mente cauterizada por causa do pecado. 4:2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. O pecado, ele cauteriza a mente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, dentro desse toda nossa discussão aqui hoje, é que se meu filho cresce no caminho e lá na frente ele comete injustiça, a impiedade toma conta do coração dele, ele não se torna reto diante de Deus, a tendência é que por conta do pecado a sua mente venha a ser cauterizada. O que é uma mente cauterizada? É uma mente insensível. É uma mente que parou simplesmente de receber informações. É uma mente que agora ela ignora o fato de qualquer possibilidade de haver um ser divino sobre a vida dela. Consequência do pecado. Mente cauterizada. Por que hoje em dia, assim, eu falo hoje em dia, mas isso sempre houve. Desde que o pecado é pecado e entrou no mundo. O ser humano que ignora de fato a existência de Deus. Mente cauterizada. Entende? Mente cauterizada. Simples. Pecado. O pecado cauteriza a mente. Falar mentira, aqui pelo que Paulo está dizendo, falar mentira é pecado. Contar histórias é pecado, né? Histórias mentirosas. Histórias mentirosas é pecado. E, como ele diz aqui, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria concupiscência. Sabe aquele versículo que fala quando você é engodado pela sua própria concupiscência? Engodado é enganado. Você busca justificativas para cometer tal ato. Entende? Então, eu fico, por exemplo, eu dei já aqui um exemplo aqui e vou dar esse mesmo exemplo. Quando eu sei que é impossível eu morar na Alemanha, mas eu boto aquilo no meu coração de uma tal forma que eu começo a cometer tudo ilegal porque eu quero de fato morar na Alemanha. Isso eu estou engodando a minha concupiscência. Entendeu? Eu tô achando justificativas para mim mesmo. Não, porque aí eu faço isso, mas aí depois a gente dá um jeitinho, porque não sei o quê. Mas estou errado. Errado. Pecado é pecado. Não existe pecado light e pecado, né, mortal. Todos os pecados são mortais. Todos os pecados levam à morte. Amém? Então, aqui o apóstolo Paulo está falando, olha, por conta disso tudo, o homem se afastou, deixou de reconhecer a divindade de Deus, diante de todas as coisas demonstradas por Deus, e assim agora a sua mente é cauterizada. E aí, de acordo com a lição, ele ainda fala em Romanos 19:20, né? Capítulo 1, 19:20. Ele fala: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, olha só, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Vamos ilustrar? Quando você olha para a natureza e você fala assim, de onde vem o vento? Para onde o vento vai? Como acontece as coisas? Como é que você vai no meio de uma mata? Quem já morou no meio do mato aqui, provavelmente já viu esse cenário, de eu já entrar no mato
e tá só aquele monte de matagal, árvore, mato fechado, e aí lá no fundo da mata tu escuta um barulhinho de água. E aí, isso na ponta de uma montanha, tá? Na ponta de uma montanha, porque onde eu moro é cercado, é um vale, cercado por montanhas. E aí você vai lá na ponta da montanha, no meio da mata, você escuta um barulhinho de água. Aí quando você chega lá, a água está saindo enjorrada de dentro de uma pedra, num barranco, que dá início a um riacho, que vai crescendo, vira um rio e se transforma numa cachoeira lá na frente. Aí você pergunta, como que sai tanta água da ponta da montanha e forma uma grande cachoeira lá embaixo? Que inclusive foi a própria cachoeira que destruiu todo o meu bairro em 2011. Aí essas coisas é que o apóstolo Paulo está falando. Essas coisas era para que o homem parasse e falasse assim, olha o poder de Deus. Olha a perfeição. É isso que ele está falando no versículo 20. Olha, porque as suas coisas invisíveis, que coisas? É poder e divindade. Isso seria invisível aos nossos olhos. Mas aí ele fala, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então nós vemos a grandeza de Deus quando olhamos para toda essa natureza, todo esse universo criado. Sistema solar, as estrelas, a lua. Nós olhamos, e aí por mais que hoje tenha a ciência que nos explica muita coisa, mas a gente olha e a gente fala, meu Deus, como pode ser tão perfeito? Como é lindo você estar lá no meio do nada e você olha de noite com o céu estrelado, que o brilho da lua ela reflete na montanha. E aí você vê aquela noite assim, se você parar e ficar olhando para cima assim, você parece que você vê o universo rodando, a Terra rodando. E aí você fala, meu Deus, que coisa maravilhosa é essa? O apóstolo Paulo ele está dizendo, olha, Deus deixou tudo isso para que o homem pudesse olhar e falar assim, realmente, Deus criou todas essas coisas. Mas não. O que acontece? Ele fala no 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, ou seja, não acharam explicação, não quiseram aceitar, né? Ele fala, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Aí a gente vê, a pessoa olha para tudo isso e fala assim, não é possível que alguém criou isso. Não é possível que alguém criou isso. Isso é obra do acaso. Não existe. Como que um ser, como que uma divindade que não foi criada por ninguém possa existir antes de tudo e criar tudo que nós temos hoje. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Quando ele fala assim, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, é isso, ele está olhando para Deus, a divindade de Deus na natureza. Fala, não, mas isso não é Deus não. Isso não é Deus não. Tem uma explicação para isso. Aí o que ele diz aqui no versículo 22 e 23, né? Deixa eu ver aqui se é esse aqui. Ele diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Aí o 24, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si.
A insensatez do homem. O homem se tornou insensato. Não, eu prefiro não acreditar nessas coisas. Eu prefiro não aceitar. É mais fácil não aceitar. É mais fácil procurar uma explicação lógica para isso. Quando isso acontece, nós vemos o apóstolo Paulo falando aos Efésios sobre os filhos da ira. Efésios capítulo 2, versículo 3. Efésios 2, 3. Entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por naturezas, filhos da ira, como os outros também. Quando a gente vê o apóstolo Paulo falando que Deus os entregou a sua própria concupiscência, é como, em outras palavras, Deus falasse assim: tá, você não quer enxergar que isso tudo foi eu que fiz? Faz o que teu coração mandar. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Deus os entregou. Ó, quer seguir teu coração? Então vai. Só que longe de Deus, a morte é um fato. E aí nós vemos cada vez mais, e como eu disse, isso não é algo atual, sempre existiu, mas hoje está mais em evidência. As pessoas hoje se manifestam muito mais, até por conta das leis, e ainda vamos falar um pouquinho disso, que vem dando essa liberdade para a pessoa, para o ser humano. E o fato dele ter a liberdade só faz com que ele expresse que, de fato, para ele, Deus não existe. Quando isso acontece, aí nós vemos a corrupção moral do ser humano. Porque é derivada da rebelião contra Deus. Quando você se opõe a Deus, quando você ignora o fato da existência de Deus, você está se levantando contra Deus. Tipo. Só trazer um exemplo que aconteceu essa semana. Lá na escola, essa semana que passou, nós tivemos várias apresentações para um determinado professor. Em uma das apresentações, uma aluna, no final, dentro daquele tema que ela trouxe uma frase que foi assim, que nós podemos nos ver como, em vez de aceitar a Deus, que nós temos que começar a nos ver como deuses. Nós é que somos o nosso próprio Deus. Aquela frase me deixou de... Falei, Deus que me livre, está amarrado em nome de Jesus. Pois é. Eu fiquei assim, como hoje em dia é tão depravado você ouvir uma coisa dessa. E é normal, nos dias de hoje, as pessoas poderem falar isso. Sim. Exatamente. A mente cauterizada. Mas não tem um versículo que diz que vós sois deuses, mas como é que é? Mas como deuses morreremos, né? Essa visão, né? Essa visão. A pessoa se acha Deus, né? Mas que Deus é esse, né? Finito, limitado, cheio dos problemas. Uma profecia contra Tiro, uma profecia contra o rei de Tiro, porque ele se achava Deus, e aí Deus fala para ele através do profeta, não sei se é Isaías, Ezequiel, e ele fala assim: já que tu que se achava Deus, vou mandar alguém para te matar, mais ou menos como se fosse assim, e na hora da tua morte você vai se perguntar assim: mas eu sou Deus? Como eu morri sendo Deus? Pois é, Ezequiel. Então, é isso que eu estou falando, né? Isso sempre existiu. Sempre. Desde que o pecado entrou no mundo, essas coisas acontecem. Se nós olharmos à luz da Bíblia, no Antigo Testamento, e assim até Apocalipse, nós vamos ver a Bíblia retratando várias vezes. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando Asa
assumiu. Asa é bisneto de Salomão. Asa assumiu o reino. E aí Asa, ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Quando ele assumiu o reino estava cheio de altares a Deus desconhecidos, cheio de idolatrias. Inclusive a sua própria mãe tinha erguido altares a deuses desconhecidos. E aí a Bíblia vem nos dizer que Asa, por ser temente a Deus, ele expulsa todo mundo, inclusive a própria mãe. E aí nessa fila de gente que está saindo, a Bíblia fala justamente sobre mentirosos, idólatras, afeminados ou efeminados. Né? Ou seja, são coisas que sempre existiram, desde que o pecado é pecado. Nada novo dentro. Entendeu? Exato. Entende? Só que qual é o problema? Qual é o problema? Naquela época, os princípios morais ainda eram mais fortes do que qualquer outra coisa. Essas pessoas, elas não enfrentavam, não como é que eu vou dizer? Se manifestavam como hoje, porque ainda os princípios morais eram muito mais fortes, muito mais respeitados do que hoje. Fala. Mas depende do que você está falando, porque Roma era muito terrível. Sim, cultural. Não, mas ali acontecia cada festa. Vê qualquer filme da Netflix. Sim, filha. Ali era. Mas já era tudo escondido, né? Não era escondido, não. Não era uma coisa assim tão. Não, mas era entre Não eles. era escondido, não. Era entre eles. Não era uma coisa normalizada Era como deles. é nos dias de hoje. Era entre eles. Mas aí é que está o bom do cristianismo, pelo menos eu estudei isso, inclusive, na universidade aí, porque era um mundo totalmente perverso. Aí vem aquele povo judeu que era mínimo, e traz novos valores. Sim. Porque ali era um povo muito. O Egito, você vê essas culturas todas indo não sei o que lá, você vê, era bem corrupto. Aí é que entra o judaísmo e transforma esse povo para. Sim, mas a irmã concorda que, assim, Roma, sim, tinha muita orgia, muita... E era aberto. Mas a irmã concorda que era Roma, era assim. O que eu quero dizer é que, por exemplo, hoje eu sou estrangeiro nessa terra, tá? Digamos que, falando desses tempos antigos, eu não teria coragem de trazer da minha terra o meu costume e aqui expor, se fosse contra os princípios morais. Mas você está falando de quê? De sempre. Não, mas Hoje em dia é muito mas mais você está no explícito. exemplo, mas onde é que está o teu exemplo? Está no passado, não teria coragem quando? Agora, ontem, hoje, amanhã? Eu estou falando de sempre, eu estou falando que sempre existiu. Mas na época, no passado, não era diferente de hoje, que hoje qualquer um chega, e vamos falar da bandeira LGBT, qualquer um chega em qualquer lugar do mundo, levanta a bandeira. Tá, tem alguns países que ainda Na não África, sei, meu irmão mora na África, tá? não tem esse papo. Tá, Eles beleza. não deixam. Mas a irmã concorda que hoje é muito mais comum e popular? Claro, agora não, Acho nos que últimos um bom tempos exemplo sim. disso foi o que aconteceu, por exemplo, na semana passada, no retrasado. Eu acompanho a Fórmula 1 e teve uma corrida no Catar. O Catar é um país muçulmano onde não tolera homossexualismo. Mas um piloto, Lewis Hamilton, ele fez questão de usar o capacete com a bandeira LGBT. Acho que isso exemplifica muito. Sim, isso aí. Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ou desde sempre, a pessoa entenderia, bom, aquele lugar eles não gostam, então não vão manifestar, vão me reservar respeitava os os direitos. Cultura cristã não tinha essa. Até mesmo na cultura cristã. Hoje, até nas religiões mais rigorosas, obrigado, eles fazem questão de manifestar independente. Obrigado. A irmã concorda que hoje é muito mais feio eu dizer assim, tá errado o LGBT do que eu apoiar? Hoje está muito mais comum Não, isso você é claro, passar isso é claro. por monstro se você falar assim, está errado, gente. Não, claro, você não tem dúvida. Entende? É isso. Naquela época, como o Diego deu exemplo, eu agradeço muito, as pessoas se continham mais. Mas Tinha certo respeito mesmo.
Era mesmo. Eu achava. Não era assim. Tinha certo Mas a gente está respeito. falando praticamente. Eu Eu acho vejo que é mais que medo. o tema, por exemplo, que a gente está fazendo, é de. Você diz o quê? De 2000 anos para cá? Sim. É mais independente. Se for 2000 anos para cá, sim, mas se fosse 2050, você já cai ali daquele povo. Era meio bravo, tinha um negócio meio complicado. Tá, meu irmão. O povo romano era assim. E por isso o apóstolo Paulo está falando para eles. Mas eu estou aplicando para nós. Não, agora sim, claro. De uns anos para cá, claro. Entende? Aí tudo. Perante a sociedade hoje em dia, naquela época, tinha o certo e o errado e o certo. A maioria, a moral prevalecia. Hoje em dia, se a gente for olhar, quando você quer seguir os princípios cristãos, o que está certo, você, perante a sociedade, você está errado. Tá errado. Isso aí a gente não tem Você passou a dúvida. estar errado. Entendeu? É isso. Entendeu? Trocou, inverteu os valores morais. Inverteu. Aí é o que eu disse lá no começo, irmã. É uma coisa que sempre existiu? Sempre existiu. É igual a irmã está falando. Ah, mas Roma era... Não só o Egito, também. Né? Então, beleza. Só que a gente tem que concordar que hoje eu passo por errado por defender o Não, eu só certo. estou colocando, desculpa, Entendeu? meio chato. Eu estou colocando, a gente fala de tempo, mas, por exemplo, esses princípios cristãos que, graças a Deus, foi que Cristo mudou. E muita coisa passou, de certa forma, tínhamos um padrão religioso, o que era certo. Exato. Então, é isso que está sendo quebrado. Então. Mas se a gente for para trás, antes disso, era uma coisa quase que normal. Sim, meu irmão. Sim. Mas, sanitário. Entendeu? Sim. A questão que eu quero entender, independente do tempo, é o quê? O apóstolo Paulo ele falou aos romanos. Sim. Ponto. Aí eu entendo e aceito o que a irmã está falando. É verdade o que a irmã está falando. De que lá atrás, antes de Cristo, ou enfim, antes de terem acesso ao Evangelho, Por sim, isso que Jesus mudou, né? depravação moral total em a luz da Bíblia. Sim, entende? O que eu quero dizer, tirando para nós hoje, é isso. Que hoje eu passo a ser errado por defender o certo. E isso se tornou muito mais comum. É mais fácil eu levantar uma bandeira LGBT do que eu levantar uma bandeira dizendo assim, arrependei-vos. Porque o sistema abriu de tal forma para dar liberdade a esses tipos de coisa que saiu fora do controle. Porque o que a gente tem que ver nisso aí é que, por exemplo, esse sistema teocentrista, onde Deus, esse temor de Deus acabou. Eles estão sendo agora o foco da sociedade é do homem. Isso. O homem é Deus, Antropocentrismo. como diz aí. Isso Ele aí. se faz de Deus, então eu posso tudo. Esse é o assunto Exatamente. da lição. É isso aí. Diga. Ó, quer ver? Eu sou de família que nada de cristão, não tenho nenhum crente na minha família, sou o primeiro. Meu pai não era crente, ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Ele nunca, ele acreditava, ele era católico lá daquele jeito, praticante zero, ele lia alguma outra coisa, mas mesmo assim ele sempre falava assim, meu pai era bastante violento nas suas opiniões, até também, aliás, não só nos atos, mas também nas opiniões. Ele sempre dizia assim que se um dia entrasse na nossa casa lá um judeu ou um gay, ele matava, ele na bala e matava. Certo. Ele falava assim que na época da guerra aqui, a primeira lei era que uma pessoa que era praticante homossexual, que era um homossexual, tanto faz se escrachado, se não era morto, se era judeu, era morto. Ele próprio tinha essas opiniões. Ele não era crente, ele não lia a Bíblia, ele não entendia. Ele não estava. Ele tinha lá a sua fé daquele jeito. E ele não precisava seguir a Bíblia em si para ter esse tipo de opinião. Porque os valores ainda, mesmo no meio das pessoas, vamos dizer assim, tortas, esse tipo de coisa não Mas era. esse não era Mesmo valor- isso era errado. Mas isso não era valores cristãos, isso eram Mas valores. exatamente. Eram Exatamente. valores narcisistas. Ele não era cristão. Não, Por exatamente. isso mesmo, Mas é que e tá. mesmo ele não Às ser vezes cristão, ele se confunde, o homossexualismo aos olhos dele, de outras pessoas que Sim, não eram mas aí- cristãs, Aí você vê um catálogo que vai ficar mais longo. Esse Era é homossexual, era qualquer pessoa que tivesse qualquer debilidade, vai para a câmara de gás, você olhou, você Sim, não mas era o que louro ele de tá olhar destacando Não, O que ele ele está pode- dizendo é O que ele homossexualismo. está destacando é Mas algo ele, do mesmo nosso sem ser ponto. uma religião, entendia que o homossexualismo era uma coisa errada. isso, uma doença. Entendeu? É isso, é só Ah, isso. mas aí ele tem que matar? Ah, Não, não é esse a ponto. Esse é o exemplo. A gente aqui não está. Ô, minha irmã, a gente não está defendendo. Não, mas eu tô Entenda. Ô, gente, em nome de Vamos Jesus. voltar à escravidão.
Olha só. escravidão. Olha, não, meu irmão. Não. Tá confundindo as coisas. Tá confundindo. Olha só, ninguém está defendendo que era certo matar. O que o Franz está dizendo, que mesmo o pai dele sendo um monstro, já achava errado o ato homossexual. Isso eu não estou falando que dava direito de matar. Ninguém tem direito de matar ninguém. Tá? Isso é um pecado diante de Deus. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Isso é um ponto. O que está falando aqui, o que a gente está falando, é justamente que, olha, até uma pessoa que era cega espiritualmente, naquela época, entendia que o ato já era algo diferente do normal e por isso não era aceitável. Agora, a consequência, a atitude que eles tinham, isso não está em jogo, isso já é outro assunto. O que a gente está destacando é que hoje, eu estava conversando com a minha esposa, hoje a comunidade LGBT, eles querem uma lei para eles, não para defendê-los, mas para que dê permissão para que eles possam agredir. Porque a lei que existe hoje já se aplica a todos. A criança, a adulto, a velho, a negro, a pardo, a branco. Se eu agredir alguém, a lei é aplicada sobre mim. Independente se esse alguém que eu agredi seja gay ou hétero. Ponto. O que a comunidade LGBT quer? Eles querem uma lei para eles, onde eles possam expressar qualquer tipo de pensamento que eles tenham, independente se vai ser desrespeitoso ou não, e a lei os proteja. Mas cada um quer a sua lei. Na verdade, cada um Antropocentrismo. Pois é, cada um hoje quer a sua bandeira, defender a sua bandeira. Esse é o assunto da lição. Não é o processo Entende? que ele é gay, você deixa de Então, ser. esse é o assunto da lição. É isso, o ponto é isso. Agora vamos lá, vamos voltar. Por que a humanidade está assim? Porque querem viver como se não existisse Deus. Satanás está solto. É isso, gente. O assunto da lição é esse. Não é quem está certo e quem está errado. O assunto da lição é exatamente isso. Cada um quer ter a sua própria lei, porque cada um se auto-idolatra. Entende? Esse é o ponto-chave da lição. Agora, o que a lição está nos mostrando aqui é que isso acontece por causa da cauterização da mente, por causa do pecado. Quando o homem quer buscar razões racionais para justificar aquilo que ele está vendo. E não aceitar, ignorar de fato que existe Deus, como o apóstolo Paulo disse. Deus deixou tudo para que a gente olhe e contemple a sua divindade. E aí eu não aceito. Quando isso aconteceu, se deu início a tudo isso que a gente está discutindo aqui. Não, porque eu sou melhor, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Entende? O homem sem Deus no centro da sua vida, o homem se torna isso que a gente está discutindo aqui. Porque eu sou melhor, porque eu que faço, porque eu sou isso, porque eu faço aquilo, porque não sei o quê. É esse o assunto da lição, gente. Quando a gente vê o renascentismo, por exemplo, renascentismo é justamente isso. É quando o homem começou a procurar explicações racionais. Então, o que quer dizer? Deus criou o mundo, deixou tudo para que a gente contemplasse a sua glória, a sua divindade, como o apóstolo Paulo diz. E aí o homem fala assim, não, impossível ser isso. Quero uma explicação. Aí vem as teorias, e por isso que até hoje se chama teoria. Porque por mais que tenha sido em evidência, que mais tenha ganhado força, e hoje se ensina na escola, não deixa de ser teoria do Big Bang, teoria da evolução. É teoria. E as pessoas esquecem o significado da palavra teoria. Se você sentar com um cientista ateu e for conversar com ele, ele vai bater o pé que, não, de fato, o que mais chega próximo da existência do mundo é a
teoria do Big Bang, mas a gente ainda não pode ter certeza, por isso se chama teoria. Só que o homem, esse camarada cientista, ele bate de pé junto e fala, não, mas eu não acredito que foi um Deus que criou tudo que nós temos. Eu me recuso a acreditar nisso. Por quê? Renascentismo. Ele quer algo racional aos olhos dos homens. Algo que tenha explicação racional. Entende? Renascentismo. Quando a gente olha para isso, aí a gente vê o homem agora tirando Deus do centro e se colocando. Porque se eu descobrir a teoria do Big Bang, então o que naturalmente vai acontecer com o resto da humanidade? Vai olhar para mim. Vai olhar para mim. Né? Para a minha ciência. Vai olhar para mim. Aí todo mundo vai começar a seguir aquilo ali. Vai começar a seguir. Chega em determinado ponto que o homem esquece de fato Deus e coloca tudo na ponta do lápis. Aí a gente vê nascer o humanismo. Tá? O que é o humanismo? Aí entra o que a gente está falando do humanismo. O humanismo é o homem defendendo os seus direitos, os seus ideais de acordo com as suas próprias razões. Ele quer levantar a bandeira de que, não, eu tenho direito, o ser humano, você é humano, você tem direito, você pode, só que segundo a sua própria razão. Fala, Kátia. Eu lembrei de duas coisas que você falando das teorias, eu lembrei de Provérbios que diz que a glória de Deus é do homem descobrir as coisas e a glória de Deus é encobrir as coisas, né? Eu acho muito bonito isso, né? O ser humano buscando sempre a razão das coisas, né? O ser humano sempre na busca, e eu acho interessante a gente buscar as coisas. Não é errado você buscar, tipo, se falou muito tempo, Isaías já falava que a Terra era redonda, né? Mas durante muito tempo se falou que a Terra era igual uma mesa, então não podia viajar, porque senão você caía no precipício. E eu acho muito bonito. Eu acho, por exemplo, quando eu leio um livro de física, o Jonas tem, o pai dele dá muito livro para ele ler, muita coisa, e você pega aquele Hopkins, que ele escreveu muito, era físico, ele morreu e acreditava, né, em estrelas, eu não sei o que lá. Mas eu não vejo, mesmo assim, a gente vendo as coisas, eu não consigo tirar Deus. Eu vejo a lógica de tudo, mas para mim o grande, que pode ter Big Bang, pode ter o que for, mas antes do Big Bang existia um Deus. Teve que existir algo para acontecer. Para mim, entendeu? Para mim, essas coisas só justificam que o Deus... Sim. Ontem eu estava vendo um vídeo do Fabiano, me mostrou do Adalto Lourenço, e ele estava falando de Charles Darwin, que é autor do livro Origem das Espécies, que é um maior que as pessoas usam para basear a teoria da evolução e tal, mas tem ele falou ao número da página, onde Darwin diz que a origem da vida, ou sugere que a origem da vida teve um início arbitrário de alguém, ou de alguma coisa. Então é interessante isso que você falou. A teoria da evolução das espécies é uma coisa, mas da origem da vida, o próprio Charles Darwin entendia que existiu uma ação arbitrária de alguém ou alguma coisa. Sem Deus. Mesmo sendo Charles Darwin. Tem um outro filósofo, que eu não lembro agora o nome dele, não consigo lembrar o nome dele, mas que ele fala também exatamente em relação a isso aí, sobre a força motora que proporciona, que impulsiona o homem para frente. Que força motora é essa? Por mais que a ciência tente explicar, ele chegou a um ponto, tipo assim, é algo inexplicável sobre a força motora. Entende? Então, tipo assim, isso eu estou falando de filósofo lá de trás. Mas ele também disse isso, chega a esse ponto, né? Como o Diego está falando. Agora, o que a irmã está dizendo em relação, né? Poxa, ao ponto de vista da irmã, a irmã olha toda a explicação científica e a irmã comprova de fato que Deus existe. Infelizmente, para muitos não houve esse efeito, né? E aonde que é o problema da ciência? Quando
que nós temos que parar de olhar para a ciência, quando justamente ela tenta anular a existência de Deus. Entende? Então hoje nós dependemos da ciência. Nós dependemos. Você não vai ao médico? Você não precisa de remédio? Ciência. Entende? Você não tem aí tudo moderno, hoje é uma belezura, né? Que a gente tem velocidade na internet, tem a TV. Ciência. Nós desfrutamos de tudo isso. Agora, quando que eu paro de acreditar na ciência? Quando ela tenta explicar Deus e dizer que Deus não existe. Mas Eu acho que quando a ciência tenta criar um ser humano. Né? Igual a ciência tenta criar uma pessoa, um ser humano. Se nós fomos criados, tipo assim, para nascer uma pessoa tem que vir da barriga de uma mulher e simplesmente a ciência vem e te mostra que não precisa. Exato. Começa a quebrar os princípios. Entende? Mas eu queria colocar outro aspecto, né? Eu sou cristã, meu marido não. Ele não é, ele não crê, ele é muito inteligente, tem doutorado, estudou ciência, então não dá para conversar com ele, porque ele, com 3, ele já me joga pro lado e começa a rir. Eu já saí com ele, não dá nem para os 10 minutos e já está fora da rodada. Mas eu me lembro também, e ele não crê. Eu acho isso muito triste, uma pessoa que não crê. Isso me lembra o meu primeiro, eu estudei teologia, um semestre de teologia católica na FU, na Freie Universität. E eu lembro que teve um seminário muito bonito, que estava todo mundo junto, estava o professor, doutor, não sei o que lá, papapá, e chegou um senhor lá, muito bonzinho, e falou, gente, eu não creio, eu queria tanto crer. E ele quase chorando. E me deu muita pena, porque eu acho que essa história de crer ou não crer não é tão fácil quanto a gente pensa. Porque tem muita gente que quer crer e não crê. Às vezes a gente acha, porque a gente, graças a Deus, a gente creu, a gente foi escolhido, ou Deus chamou. Pode ser, eu não sei porquê, graças a Deus, estou feliz. Mas para esses que estão fora e não conseguem, e ele ali, gente, eu queria tanto crer. Eu gostaria, mas eu não creio. Sabe? Me deu uma pena tão grande que você vê aquela alma vazia, aquela alma que queria crer. Eu, naquela época eu era muito tímido, o alemão não era essas coisas, ficava meio no fundo do fundo. Hoje em dia eu já teria chegado perto dele, eu teria conversado com ele, mas eu vi um vazio muito grande da alma dele. Eu acho que tão fácil não é. Sabe? A gente fala, a gente pensa que é tudo fácil, mas não é tão fácil. Nem tudo a gente entende. Sim, quer falar? Não, Espírito Santo. Voltando aqui, amados. Humanismo. Aí a gente vê, depois do humanismo, aí nós vemos da entrada para o iluminismo, pós-modernismo. O que é o iluminismo? É justamente o homem agora com as suas ideias comprovadas nas suas próprias razões. Tá? Quando nós olhamos para o iluminismo e o pós-modernismo é agora do século XX, algo novo. Quando eles veem que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida, por exemplo. Como assim? Ignorou os princípios e agora cada um tem o seu ideal, cada um vive do jeito que você quer, cada um faz o que quer. Não, porque é meu corpo, minhas regras, é minha vida, eu vivo do jeito que eu quero, porque eu sou livre. Isso é ser líquido, pós-modernismo. Quando isso acontece, ou quando isso aconteceu, como eu disse, né, apesar do pós-modernismo ser agora do século XX, mas essas coisas já acontecem de antes, até como mesmo a nossa irmã Kátia levantou lá atrás no passado, de Roma, né, o Egito, toda aquela história toda, mas nós vemos ganhar força o hedonismo. O que é o hedonismo? É aquelas pessoas que procuram prazer para aliviar a dor. Prazer sexual e prazer em compras. Ele procura prazer, tudo que possa trazer prazer para ele, para que ele não sinta a dor, ele começa a fazer. O vazio. Entende? Então ele começa, por exemplo, quantas pessoas são consumistas? Consomem desenfreadamente? Hedonismo. Entende? Por quê? Porque é o prazer dela. A pessoa
né? Lógico, vamos entender, existem exceções, mas vamos botar como exemplo. A pessoa que está lá toda deprê, não sei o quê, por que ela está deprê? Ah, porque eu não tenho dinheiro para comprar nada. Aí quando ganha o dinheiro, a primeira coisa que ela faz é gastar o dinheiro inteiro, porque aquilo faz bem a ela. Prazeres nas coisas erradas. Entende? Prazeres nas coisas erradas. O narcisismo cresceu e vem crescendo cada vez mais. Amantes de si mesmo. Lembrando que o apóstolo Paulo já falava isso para Timóteo. Que verão tempos em que aparecerão homens amantes de si mesmos, enganosos, prevaricadores, mentirosos, inimigos da verdade. Tempos atuais. Lembrando, amados, que isso tudo por conta do homem se afastar de Deus. Esse é o ponto que a gente não pode perder na nossa lição. Por mais que a gente dê voltas e voltas com, né, pontos de vista, discussões, tudo que a gente está discutindo aqui acontece porque o homem tenta ser autossuficiente. E quando o homem tenta ser autossuficiente, só resulta nisso. Aí resulta em quê? Como eu disse, idolatria da autoimagem. Né? Não, porque eu que faço, né? Enquanto Cristo, o escritor aos Hebreus, vamos ler rapidinho. O escritor aos Hebreus, ele diz assim, Hebreus capítulo 1, versículos 2 e 3. Hebreus 1, 2, 3. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O que ele está falando aqui? De Jesus, que refletia a imagem de Deus. Mas o homem, ele fala assim, não, eu faço. Sabe o que é um homem sem regeneração espiritual? Ele busca a necessidade de se autopromover. Ele quer estar sempre em evidência. Ele quer estar sempre se destacando. O homem sem a regeneração espiritual, uma alma sem ser regenerada, ele está sempre procurando a autopromoção. Ele quer estar em evidência. Não, porque eu faço melhor. E você fez isso aí, mas quando eu fiz, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quando eu faço, acontece. Quando eu quero, acontece. O eu nele é muito maior do que o grande eu sou. Né? E aí, ele está sempre ansiando por reconhecimento. E aí, de modo ilícito, ele começa a puxar o tapete dos outros para ganhar reconhecimento. Isso também é autoidolatria. Eu sou o melhor. Ninguém pode crescer aqui. Eu sou o pastor da igreja. Ai, se o Diego quiser ser maior que eu aqui, eu boto ele para baixo. Entendeu? Autoidolatria. Autoidolatria. Como que se dá início a isso? Quando Deus deixa de ser o centro da nossa vida. A idolatria no coração. Toda vez que a Bíblia fala de coração, no coração do homem, amar a Deus de todo o teu coração, todas as coisas nascem no coração. O coração se refere ao centro da vida. Tá? Quando você vê a Bíblia falando de todo o teu coração, é o centro da tua vida. O centro da tua vida. Se Deus não é o centro da minha vida, então lembra que a gente já aprendeu muitas vezes aqui que você nunca está vazio de nada? Se você está vazio de Deus, você logicamente vai estar cheio do mundo. Se Deus não é o centro da minha vida, então o centro da minha vida vai ser as minhas próprias emoções, a minha vontade, a autoidolatria. Isso vai ser o centro da minha vida. A ganância. Mas isso não seria mais
longe de Deus. Hoje tudo. Hoje em dia, tipo assim, a psicologia, né, fala muito em narcisismo, Sim. em doenças. Não seria doença? Pode ser doença, entende? Mas a irmã acredita que tudo, sempre que acontece isso, é voltado à doença, Não. entende? Diz. 2 Coríntios 4,4 fala: nos faz o Deus deste século segundo os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Em algumas traduções, esse Deus desse século fala Satanás, em algumas versões mais recentes. É Satanás que encobre muito o entendimento de muitas pessoas e faz as pessoas, às vezes o cidadão está ali no começo da fé, achar mas talvez pode ser Satanás vai para alguma outra coisa, não deixa de ser. E a pessoa se desvia de uma vez e acha que é uma coisa quando na verdade de Deus é na Bíblia. É o famoso a criança é voluntariosa, não é? Mal no caso. É. Entende? E para a gente encerrar, o que também cresce muito e tem crescido, é o que mais uma vez eu digo, não que seja atual, sempre houve, mas agora está mais descarado, a idolatria sexual. Prostituição. Sabe, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero, eu visto o que eu quero, eu ando como eu quero. A prostituição, a idolatria sexual, ela se dá início à sensualidade ilícita. Se você é casado com seu marido, sua esposa, lá na sua casa, vocês têm que ter um momento de vocês. Mas aqui nós estamos falando de coisas ilícitas, coisas imorais. Então, não se limita somente à mulher, porque normalmente todo mundo tem a apontar para a mulher, né? Porque normalmente é a mulher que seduz, não sei o quê, mas os homens também. Os dois. Entende? Se vendem a sensualidade, e aí a partir da sensualidade ilícita, aí nós temos a imoralidade, libertinagem, nós temos a concupiscência da carne, e isso vai desenfreando, vai encadeando um monte de coisa. E quando vê, a gente tá nesse mundo aí. Tu anda num parque, tu vê as pessoas transando no meio do parque. Sem o menor pudor. Diz. Eu acho que tem dois lados dessa situação. O problema é que a gente também vem de... Porque Deus, como você falou, achei muito bonito, isso não quer dizer, Deus tem essas coisas todas que também são bênçãos para a pessoa certa, no momento certo, com no momento. Mas o que a gente mais vê de educação é sempre um tema proibido, não se fala. Então a pessoa sai de um lado, vai para o outro. Eu digo sempre para a irmã que a gente estava lendo, eu brinco sempre, eu sou a mais animada do grupo, né? Então, estava no grupo de mulheres, a gente leu, a gente começou por Eclesiastes, né? Provérbio, aí eu e a outra irmã, agora vai ficar bom, a gente vai ler Cantares, né? Já estava animada, não foi. Aí eu comecei, a irmã, falei, mas que história é essa? Eu falei, irmã, pensei que agora ia ficar animada a coisa, estava toda contente, mas a gente tem muito problema. Então, tem muita gente mal resolvida na igreja. Sim. Aí sai descampando, porque não vive a coisa certa no momento certo, não tem a cabeça aberta. Exatamente. É aquela coisa, não, a gente vai falar... E é por isso que vem os casamentos frios dentro da igreja, né? Tem um pouco que é tudo proibido. Tudo proibido, tudo não pode, tudo não quer. Exatamente. Povo Isso é chato, ignorância. Povo chato. Chato. Isso é ignorância. E aí eu fico dizendo, mas por que isso, gente? Exato. E se a gente não passa isso para os nossos filhos, eles já começam com uma vida muito complicada. Concordo plenamente. Próxima vez vamos ler o Cantares. Entende? Concordo. Se for ler Cantares, você vai ver lá Salomão elogiando a mulher. Eu só queria saber dessa momento, né? Entendeu? O corpo da mulher inteiro. Mas a gente tem problema na igreja. Não, parece que mas é isso, porque as pessoas nunca se fala. Porque as pessoas se fecham. Não, falar de sexo é pecado.
E tudo que tem a ver, né? Aí a pessoa vive uma vida complicada. Exato. Aí a irmã quando levantou vira, esse escama. ponto. A Escama irmã levantou todo esse lado. ponto e realmente é uma verdade. Muitos casamentos cristãos se esfria, vira monótono, porque não se tem esse assunto entre casais. Mas nem se fala com as crianças que isso existe. Não, Aí deixa mas, todo mundo. Aí mas é por causa pronto. disso. Porque cresceu vendo que não pode. O homem tem que dormir de calça jeans e a mulher com 5 calças. Uma Entende? barreira no meio. Né? Travesseiro no meio, ou dorme em cama separada, porque cada um tem que ter seu espaço. E aí vive uma vida infeliz. Agora, voltando. Isso tudo por quê? Porque quando o homem tenta ser autossuficiente, ignorando a existência de Deus sobre a sua vida, resulta em tudo isso que a gente está falando aqui, essa 1h30. Então, amados, vamos orar ao nosso Deus para que o pecado não venha cauterizar a nossa mente, para que nós não venhamos tirar Deus do centro de nossa vida, mas reconhecer que nada somos sem Ele. Jesus fala em Mateus capítulo 5 que bem-aventurados os pobres de espírito. E quando Jesus fala do pobre de espírito aqui, não é no sentido negativo, mas do pobre de espírito de ser eterno dependente de Deus. Pobre de espírito. Sem o teu espírito, o meu espírito é pobre. Amém?